Livro de Jonas. Chamado um dos profetas menores. Estão lá no finalzinho da Bíblia, já no final perto de Mateus, você volta um pouquinho, perto de Abacuque, voltando um pouquinho, depois de Obadias, você vai encontrar um livro chamado Jonas, que dá o nome, o título é o nome do profeta. Capítulo de número 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Verso de número 1 até verso 4 no momento. Gostaria que você se dedicasse esse momento a ouvir. Celular, eu nem preciso falar que ninguém está com ele ligado, graças a Deus. A não ser aqueles que têm a Bíblia no celular. Tem uns que têm a Bíblia no celular. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou, ou que eu te digo, não é a sua. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Estou usando essa palavra mais própria, que ela está dentro do mesmo contexto. A mensagem é: dentro de 40 dias esta cidade vai ser tirada do mapa. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa curta meditação e que seja uma preparação e uma reflexão para todos nós aqui nesta manhã. Portanto, Senhor, usa-me como instrumento, se assim o Senhor desejar, e que possamos sairmos daqui levando uma mensagem no coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu creio, irmãos, que nem todos conhecem a Deus. Claro que você nunca viu a Deus, mas eu digo, não conhecem os atributos de Deus, nem todos. O Criador do céu e tudo que existe. Apenas eles falam em Deus e até por não conhecerem, falam coisas que ferem a santidade do Senhor. Isso me levou a uma outra palavra: o perigo da justiça de Deus, que é algo tão sério. Há pessoas que não entendem, por não entender a Deus, eles não sabem que apesar da bondade de Deus que é grande, da misericórdia que é enorme, fidelidade enorme, mas Ele é um Deus que tem o seu tempo da justiça dele. E quando Ele vai exercer a sua justiça, é depois de avisar aqueles que vão sofrer a justiça dele. Porque Deus não vai agir sem primeiro avisar. Então a razão de nós pregarmos o Evangelho aqui, todas as manhãs e em todos os horários, é dizendo: há um Deus que quer te salvar. Há um Deus que quer que você vá morar com Ele por toda a eternidade. Porque nós sabemos que Ele vai agir com justiça. E uma das grandes injustiças seria se a pessoa está aqui servindo, aceita Cristo como Senhor e Salvador, vive uma vida cristã correta, e Deus, na hora de levar para lá, leva qualquer pessoa de qualquer maneira. Isso seria injustiça.
e a justiça dele é aplicada. Por quê? Porque se as pessoas não a escolheram, não a receberam, não desejam morar com ele, então ele tem que ser justo e não permitir que esta pessoa vá desfrutar com ele a eternidade. É um assunto muito sério que nem sempre as pessoas conseguem pegar. A falta de temor é algo que tem matado muita gente. Pessoas não têm temor de Deus, falam coisas que não deveria nem pensar, quanto mais falar. Por quê? Porque não entende qual a severidade da justiça de Deus, que é um assunto, quem sabe a gente vai poder pensar e falar sobre a justiça de Deus. Em Mateus capítulo 10, e agora você marca a sua Bíblia no instantinho, uma fitazinha aí faz parte, e dá uma chegada a Mateus, que está logo na frente, não precisa correr tanto. Mateus capítulo 10. O Senhor conversando com um grupo aqui, ele disse uma palavra aqui, eu peguei um dos versículos muito interessante, capítulo 10 de Mateus, ele falando sobre os estímulos, né? Dizendo que os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, ele falando sobre esse assunto, capítulo 10, no verso de número 28, dá uma lida nesse texto para você ver que coisa fantástica, nesse verso. Ele dizendo, pode deixar claro para mim, não tem problema não, sabe? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Pegou na Bíblia? Vamos ler mais uma vez? Leia para você, não é, eu vou ler alto e você pode ler. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso é sério. Isso é uma coisa séria. Porque as pessoas não têm reverência, não querem saber nada de Deus e agem de maneira cruel até com as coisas de Deus. Então ele está dizendo, você tem que ter cuidado, não com as pessoas que te matam aqui neste mundo, isso aí é uma coisa natural, mas temer aquele que tem o poder na mão de tanto lançar no inferno, que é lugar de sofrimento. Tem que temer a ele, que ele tem esse poder, tanto de jogar no inferno, como levar para a eternidade. Devemos ter temor. E eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que não teve temor de Deus e pagou com a própria vida. Pode abrir a Bíblia. Não olha para mim, abre a Bíblia. Será que você não conhece essa frase do camarada aqui? Aqui você vê uma pessoa que é igual aquele que diz, estou nem aí. Atos capítulo 5. A igreja estava iniciando, estava num período muito efervescente, as pessoas se convertendo, 2.000, 3.000. Então a comunidade estava causando assim uma admiração muito grande na sociedade. Então a Bíblia fala deste homem que tentou entrar no grupo, mas com a sua cabeça, não quis entrar com o seu coração rendido a Deus. Capítulo 5, ele fala sobre este aspecto aqui, versículos 3. Então disse Pedro a Ananias, olha que palavra triste, porque encheu Satanás o teu coração, vírgula, para que mentisse, meu Deus,
ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. E aqui você vê como Deus age. No outro versículo ele diz assim, ele diz, você não precisava fazer isto. Eu não pedi isto. Foi você que quis. Verso 4, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? E ele está dizendo agora, não mentiste aos homens, mas a Deus. E aí, a justiça de Deus agiu. No verso seguinte, diz o seguinte, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os seus ouvintes. E o pior, que ele ainda matou a mulher dele. Ananias assassinou a sua própria mulher, não ele, mas induzindo-a ao erro, ao mesmo que ele se submeteu. Então as coisas de Deus, irmão, não são coisas para brincadeiras. Ele não precisava ter apanhado nada. Deus, não estou pedindo nada. Você é que tentou dar uma de bom moço, dar uma aparência de crente, e você vai sofrer as consequências. Foi o que aconteceu. Volte para Jonas. Ao lermos este texto, nós vemos, aliás, em primeiro lugar, o amor de Deus. Uma cidade toda pervertida, podre, apodrecida, moralmente, longe de Deus. Uma cidade que estava completamente fora do padrão. E se você olhar no capítulo 1 deste mesmo livro de Jonas, por gentileza, abra a Bíblia. Vamos tentar manter sempre a Bíblia acesa na frente da gente. Aqui no primeiro chamado de Jonas, no verso 1 diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Emitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ele está dizendo, porque a sua malícia subiu até a mim. Ouça o que eu vou te dizer, olha para mim. Tanto sobre para diante de Deus a malícia, o mal, como também sobre as coisas boas. Para isso nós tínhamos que abrir a Bíblia, não precisa abrir. O que foi que tirou o povo do Egito? Foi o clamor. A Bíblia diz que o clamor dos filhos de Israel subiram até Deus. E por causa do clamor é que ele enviou o socorro para tirar. Então Deus estava olhando essa cidade, que segundo lá é muito importante. E aqui nós temos que entender, porque para você entender da justiça de Deus, você tem que saber também do amor. Mas Deus disse, eu vou salvar esta cidade, eu vou salvar esse povo, porque Deus disse para ele, eu sei quem eu sou. Está vendo? Ele disse, eu vou amar, vou lançar o meu clamor sobre eles, porque eu sei, Deus dizendo para ele, quem eu sou. E se eles não se convertessem, Deus iria agir com justiça, teria que eliminar todos, tal como Sodoma e Gomorra. Então você tem que entender que Deus, antes de tudo, Ele ama. Antes de tudo, Ele nos ama. Antes de tudo, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa vida diferente. Antes de ter que exercer a sua justiça. Portanto, Ele disse, eu quero avisar essa cidade, porque eu gosto dessa cidade. Essa cidade, diz o texto, que era muito importante diante de Deus. Deus tinha prazer naquela cidade e Ele não estava feliz em ver a decadência moral e espiritual em que eles estavam metidos.
E Deus disse: não, eu primeiro vou dar o meu aviso. Eu primeiro vou avisar. O poder da palavra de Deus. Queridos irmãos, há um poder e um peso na palavra do Senhor. Chamou um profeta que não estava alinhado com a vontade de Deus, e ele mostrou o seu lado humano. Jonas disse assim: eu quero mais que essa turma morra. Não é assim que às vezes nós pensamos? Eu quero mais é que eles morram pelo mal que fizeram. Não é assim que a gente fala? Jonas, então, quando Deus falou: ô Jonas, você vai salvar, você vai pregar naquela cidade, ele disse: é ruim, hein? Eu estou fora. Conhece essa linguagem? Estou fora. Porque na verdade Jonas ia entrar num problema sério. Ele ia para dentro de uma cidade pervertida para falar da salvação de Deus. Então o ser humano às vezes, ouça bem, o ser humano às vezes, ele não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a tua vontade, ele não acha que Deus está justo. E Deus queria salvar, porque ele é um Deus justo. Então ele disse: eu não vou lá, quero deixar essa turma morrer, todo mundo lá, não tem importância. Ouça o que eu vou te dizer. Temar com Deus é perder a batalha. Espírito Santo, tem gente que nem ouviu, cabeça estava voando. Repita comigo agora para você gravar. Temar com Deus é perder a batalha. Não adianta. Não adianta ficar temando. Há pessoas duras com Deus. Há pessoas que é resistente. Você não vai vencer. Segunda palavra: desobedecer vai trazer uma tormenta muito grande. Porque toda pessoa que não obedece a Deus vive numa vida atormentada. Por quê? Porque ele não desfruta da paz. Aquela que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá o mundo, porque a paz do mundo, ela não existe, ela é passageira, ela acaba. Então, agora nós temos aqui um profeta teimoso, que resolveu fazer da sua maneira, e eu não vou ler a narrativa. Ele não, se Deus está falando assim, eu vou agir contrário. Ouça o que eu vou te dizer: você pode se esconder onde quiser, que Deus vai te achar. Você pode esconder atrás da sua mesa, do seu escritório, atrás do seu trabalho. Ele sabe onde você está. E Ele tem poder para te captar, trazer você e dizer: eu estou aqui. Portanto, não há um lugar muito bonito para se esconder de Deus. Ele sabe. Salmo de número 139, não abra. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe. Desde que eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia quem eu era e o que ia fazer. Então Jonas não teve outro recurso. E agora ele sofrendo uma luta tremenda, vendo o barco ir para o fundo, vendo a situação que ele tinha desobedecido a Deus, caiu numa tormenta tremenda. E ele, dentro daquele barco, ele não teve outra solução a não ser no capítulo 1 e verso 12. Porque, irmãos, quando Deus manda, é melhor a coisa é obedecer. Quando Deus fala, é melhor ouvir. Porque Deus age dessa maneira. Aqui, depois de o barco quase afundando aqui todo mundo, ele disse: eu vou mudar de ideia. Ele disse assim: eu vou trocar uma ideia com Deus, eu vou me jogar na água e vou ver o que acontece. Olha para mim, pessoas que entram em desespero. Você está pensando que pessoa que suicida é um momento de desespero na alma. E ele estava aqui no momento, falando: eu não tenho como esconder de Deus. Quando chega no verso 12, ele diz: respondeu-lhes:
Tomai, porque no verso 11 diz assim: disseram-lhes, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E agora o profeta diz: eu estou aqui, gente, sou eu o problema. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Eu sou o problema. Jonas diz: eu sou o problema, sou eu o causador. Ouça o que eu vou te dizer. Quantas vezes é possível uma pessoa causar uma tormenta na sua própria família por causa de uma ação errada, de coisas que às vezes praticam? Porque nunca se cai sozinho, leva sempre gente para sofrer com a gente. Ouça isto. Jonas, após sofrer esta correção de Deus, porque ele caiu lá embaixo, na cabeça dele ele diz assim: eu vou morrer e talvez eu vá até para o inferno. Porque para ele era um suicídio, não é verdade? Na verdade ele está dizendo: é um suicídio, eu vou me jogar, eu vou morrer afogado. E quando ele cai lá, que o peixe recolhe ele, Jonas falou assim: será que ainda vou voltar ao tempo do Senhor? Deus começou a tratar com ele, irmão. Meus irmãos, olha para mim, cuidado quando Deus começa a tratar e Deus começa a podar aquelas coisas que você às vezes não quer. Porque Deus é excelente podador. E ele começou: Jonas, não falei com você? Para que você fez isso? Não seria melhor você não precisar passar por este constrangimento? Seria melhor. Desculpe-me. Jonas, após sofrer essa correção do Senhor, Deus disse: agora, Jonas, vamos lá salvar aquela cidade, o que você acha? E Deus disse para ele: olha, você fala e eu mando o poder, porque nós só falamos, o poder é de Deus. Pastor prega, o poder é uma ação de Deus. O pastor é a boca, mas a ação é do Espírito, porque é Ele que toca nos corações e sabe: você está mal, hein? Se você continuar do jeito que está ruim, hein? Estava vendo uma pessoa falar de um assunto, eu fiquei pensando. O médico, ele agindo com o médico. Ele disse que o médico, às vezes, ele vai... Se o camarada está com um problema na perna, que tem que cortar uma perna, ele falou assim: não adianta você não amputar a perna, porque se você não amputar, você vai morrer. Então ele diz assim: é melhor amputar a perna e ele viver mais, do que o médico ficar: não, vamos passar uma pomadazinha aqui que vai melhorar. Médico não pode enganar. Ele tem que dizer: se não cortar, você morre. Eu estava vendo uma propaganda também um médico que trata aquelas pessoas obesas com 360 quilos. Vai entrar no carro, o carro quase arreia. E o médico falou para ele: quem que dá comida para sua mulher? O marido dela é magro. Ah, sou eu que compro lá os sanduíches, o hambúrguer para ela. O senhor está querendo, é? É o senhor que é culpado também, está dando comida demais a ela. Aí falou para ela: você tem duas soluções. Se você se tratar, você vai viver. Se você não quiser, você vai morrer daqui a pouco. E ela começou a chorar e disse: não, eu vou me tratar. Então, para se tratar, tem que fechar a boca. Não pode comer essas coisas que gosta, para poder tratar. Então, nós estamos falando assim, só para você entender como Deus age às vezes com a gente. Deus disse: ô Jonas, você vai falar e eu vou mandar poder. Eu toco nos corações. E você, Jonas, vai ver o milagre. A palavra vai tocar no coração.
E você vai ver que grande milagre vai acontecer naquela cidade. Volte para a Bíblia. Preciso terminar daqui a pouco, senão o pastor gosta de falar toda a vida, né? Arrependimento. Versículo 5 do capítulo 3. Porque Jonas tinha dito para eles uma palavra perigosa. No capítulo 4 você vê, Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ô gente, você... Mas Jonas estava querendo que morresse mesmo. Eu acho que Jonas estava torcendo para a palavra de Deus não dar certo. O ser humano é assim, irmãos. Os ninivitas creram em Deus. Olha como é, olha a operação da palavra, verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram, aí olha, um jejum, meu Deus, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E chegou essa notícia, ô seu rei, o negócio está pegando, hein? Chegou também ao rei, ele se levantou do seu trono, tirou aquelas roupas bordadas de ouro e de tudo que é bonito lá, e tirou aquelas vestes, cobriu de pano de saco, assentou-se sobre a cinza e fez proclamar por mandato do rei, seu grande ama nem animais, até o boi sofreu, teve que fazer jejum, irmão. Irmão, quando a palavra de Deus toca, não há resistência. Ouça bem, quando Deus toca, não há resistência. Ele toca porque Ele tem poder. E continuando, sejam todos vestidos, verso 8, cobertos de pano de saco, homem, mulher, animais, aqui você vê a palavra dele. Quando chega no verso 10, verso 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso 10, olha o amor de Deus aí, irmãos. O que aconteceu? Viu Deus que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez, porque Deus amava esta cidade como ama a mim e a você. Não pense que Deus não está interessado na sua vida. Não pense isso não. Arrependimento produz paz. Ouça bem, arrependimento produz paz. Quantas pessoas vivem angustiadas porque mantêm um coração preso, mantêm um coração fechado. Tem pessoas que não são capazes de dizer, fulano, me desculpe, eu errei. Mantém o seu pedantismo, sua cara, não, irmãos, arrependimento traz paz na alma. Isso é forte. Arrependimento traz alegria. Arrependimento é o caminho de volta para Deus. Não adianta. Se você quer ir para lá, arrependimento é o caminho mais curto para ir para a presença do Senhor. Qual foi o sinal, irmãos, de conversão? Que é o assunto que nós estamos tratando aqui, sabe? Arrependimento com ação. Não adianta aquele arrependimento. Fulano, me desculpe o que eu fiz, tá bem? Esse é papo furado, que vai voltar a fazer a mesma coisa. Conhece isso? Fulano fala, daqui a pouco eu falo, não era bem isso que eu queria dizer, era isso mesmo. Isso é um papo furado. Arrependimento dói na alma. Traz dor aqui dentro porque você tem que às vezes pedir perdão a uma coisa que você não tem natureza para isto. Mas isso é um tratamento de Deus na vida de cada um de nós. Isso é preciso a gente começar a colocar na cabeça, no nosso interior. Ninguém vai comer, nem boi, nem ninguém. Todo mundo precisa. Qual foi o sinal de arrependimento? Eles se arrependeram
começar a jejuar, a orar, tirar aquela fantasia braba do seu interior e caíram de cara no chão, se humilharam diante do Senhor e passaram um período ali dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, não destrua a nossa cidade. Eu estou tentando dizer o que estava acontecendo com eles. Deus tinha a sua maneira de agir, e Deus aceitou o arrependimento. Que coisa boa, né, irmão? Irmão, que Deus que queria destruir tudo, mas viu o arrependimento, e Deus abriu os braços e trouxe para perto de si e disse: vocês me pertencem, eu não quero a sua destruição, eu não quero o seu mal. E Deus aceitou o arrependimento. Queridos irmãos, esta manhã é uma manhã de adoração. Santa Ceia é um momento muito especial. Eu não como nada. Dia de domingo de manhã, não como nada. Porque a gente fica tão tenso interiormente. Por quê? Porque eu sei do peso da responsabilidade que eu tenho. Portanto, esta manhã de comunhão, vamos nos colocar, ou nos colocarmos diante do Senhor e pedir perdão a Ele, irmãos, e assentar à mesa do Senhor, com o Senhor, com um coração diferente. Vamos fazer isso esta manhã? Vamos? Enquanto os nossos irmãos se preparam, vamos curvar a nossa cabeça no instantinho. Talvez você tenha feito algo que tenha entristecido a Deus. Este assunto ele pode render muito mais. Porque eu podia falar num profeta depois que Deus fez, não falei com o Senhor, ainda foi temar. Curva a sua cabeça, todas as cabeças curvadas. Querido Pai, nós queremos nesta manhã, todos nós, pedir perdão ao Senhor. Nossos obreiros podem se colocar. Queremos pedir perdão ao Senhor. Talvez por alguma coisa que falamos que não deveríamos falar. Não são práticas para condenação, mas essas práticas, Senhor, elas agridem a santidade do Senhor. Ela fere ao Senhor. E nós te pedimos, Senhor Deus, nessa manhã, perdão por essas coisas simples, parece que não são tão simples. Senhor, recolhe o perdão de cada pessoa aqui que nesta manhã talvez esteja dizendo: eu preciso do teu perdão. E que Deus te perdoe, que Deus nos perdoe, que Deus limpe o nosso coração, que Deus trabalhe o nosso ser interior para estarmos sentados com dignidade diante da mesa do Senhor. Nós fazemos isto em nome de Jesus. Amém.